segunda-feira, dia 27 de outubro. E a gente tá se encaminhando aí para as últimas emoções desta roça, que basicamente está sendo traçada pelo Shaya. E o Shaya veio com um plano ali, desculpa, tão mirabolante, mas tão mirabolante que aquela jogada pica que ele falou na semana passada pode ser que seja superada pela própria burrice dele. Vocês não entenderam, mas eu vou explicar para vocês o que é que o Shaya tá aprontando. Mas em resumo, o Shaya está querendo se jogar na roça. É isso que vocês ouviram. O Shaya tá querendo se jogar na roça, o Shaya tá querendo cair na roça, porque ele caindo na roça, ele poderia vetar o Will de fazer a prova do fazendeiro e ele voltaria fazendeiro. E aí o plano dele era todo mundo votar no Toninho ou no Fabiano, puxarem o Creu da baia e ele sobrar no Resta 1. Eu até acho que tem tudo para acontecer essa roça, gente. Eu até acho que realmente tem tudo pra gente ver essa roça acontecendo, tá? Mas não vai ser pelo Resta 1, obviamente, né? Isso vai acontecer por causa do poder que está nas mãos da Martina. Agora, como a Martina vai usar esse poder, a gente ainda não sabe. A gente vai precisar descobrir. Mas acredito eu que é muito provável que a Martina acabe entregando esse poder nas mãos ou do próprio Will ou ela também entregue esse poder nas mãos da Rayane e aí elas acabem colocando o Shaya na roça, porque afinal ficou na cara ali que o Shaya tá querendo partir para cima deles. Interessante, né? Os movimentos que a vida dá, interessante aí a forma onde eles estão querendo chegar com isso, né? Enfim, a gente tem muita coisa para comentar aí dessas pequenas estratégias que eles estão fazendo para amanhã. Por isso que eu falo, os últimos momentos de uma roça que não vai ser nada do que eles estão planejando. Por falar em roça, a Michelle, sabe quem que ela queria colocar na roça hoje? O Dudu. Ela disse que o Dudu está fugindo demais da roça. Mas o Dudu foi fazendeiro, né? O Dudu foi pra roça 2 vezes. Ele foi fazendeiro nas 2, inclusive. Então, assim, né? Ela quer que o Shaya escape da roça, mas não quer reconhecer que o Dudu foi pra roça 2 vezes e que ele não está escapando da roça. Bom, a gente também tem muito aí pra falar sobre a Ioná também, né? A Ioná que revelou para todos nós que ela tá numa estratégia de se infiltrar no grupão. Só acho que essa estratégia não vai dar tão certo assim quanto ela tá fazendo parecer que vai. E vou ser sincero para vocês. Acho que vai dar muito ruim. Mas enfim, vamos lá explicar para vocês como é que foi esse dia, como é que foi aí todas essas estratégias, como é que tudo aconteceu, tá? Porque afinal de contas, a gente teve aí um certo momento, né, de definição de votos. Teve até suspeita de carro de som que não se concretizou. Depois de toda aquela cena daquele tribunal, deixa eu só dizer uma coisa pra vocês, tá? Porque ontem a gente falou tanto da baixaria da Rayane, tanto das coisas da baixaria que pegou ali, que eu levei uma flag do YouTube de conteúdo. Pela primeira vez eu levei uma flag de conteúdo inadequado. Pela primeira vez em 3, 4 anos de trabalho aqui no YouTube, eu levei uma flag de conteúdo inadequado por causa do que a Rayane fez de baixaria, a Rayane e a Carol ontem. Nossa, gente, pela primeira vez isso aconteceu comigo. Eu, assim, como tem a live ontem ficou na parte que saiu ali e quebrou, né? E teve a parte que foi a live que continuou. Aquela parte que quebrou da live, eu vou excluir, porque obviamente eu não posso levar flag tempo todo por conteúdo inadequado.
Então vai deixar só uma das lives que vai ficar mesmo ali. Já tô avisando a vocês, tá? Que aquele primeiro trecho de 20 minutos que a gente começou a live e a internet caiu e tal. Esse trecho aí vocês podem ver que eu vou tirar. A live completa vai permanecer, mas aquele trecho de 20 minutos eu vou tirar, porque afinal de contas veio flag inadequada pra cima de mim por causa de conteúdo. E eu sei que tem muito a ver aí com o que a gente falou da baixaria da Rayane de ontem, tá bom? Tô avisando, porque foi a primeira vez que eu vi isso acontecer agora comigo. Mas sim, Creu, Saori e Mesquita estavam conversando ali, indignados com que tudo que tinha acabado de acontecer ali naquela dinâmica. E aí essa madrugada começou justamente com a revolta do Creu sobre a atitude do Shaya, que votou a favor da Rayane, mesmo tendo sido humilhado por ela. Aí a Saori até iniciou essa conversa, disse assim: a menina Rayane humilhou o Shaya e ele ainda vai lá e vai votar a favor dela. Eu não tô entendendo mais nada. Posteriormente, o Shaya chegou a confessar pro Dudu que ele fez isso mesmo de estratégia, para ninguém desconfiar que ele tinha mudado de lado. E aí o Creu disse que ele também estava inconformado com a atitude do Shaya, mas também inconformado com a atitude do Fabiano. Inclusive ele disse que o Fabiano era incoerente. Ele falou que não dá para entender o Fabiano, que se ele vai para a roça e se ele tiver que ir para a roça, ele quer ir para a roça sendo quem ele é e no que ele acredita e que ele não quer ficar dependente de seguidor. E aí também teve um momento dessa conversa que o Creu aproveitou, atacou a Rayane, disse ali que os piores jogadores são aqueles que entram no programa para querer limpar a imagem e que no final das contas eles acabam deslizando nessa estratégia. Aí ele mesmo falou ali, olha, se puxarem o dossiê e baterem na lata dela, as palavras racistas que ela falou aqui dentro, bota isso na internet e deixa a coisa ver no que vai dar. Enfim, ele estava bem indignado com isso, tá? Deu pra ver que o Creu estava bem indignado com isso. Aí lá na casinha da árvore, começou uma conversa ali. No meio da conversa, o Dudu saiu ali e gritou: vem gente, vem gente. E aí o negócio veio ali de um barulho. Muita gente acreditou que isso era um carro de som levando informações externas para dentro do jogo. Mas assim, do que eu pude perceber, não foi necessariamente um carro externo que levou, tá? Foi um alarme falso. Eles mesmos disseram que eles ouviram um som de música e que isso provavelmente era de uma festa vizinha. Seja lá como for, o Record Plus cortou a cena e botou isso aí no lugar. Aí voltando ali para a casinha da árvore, a Duda, Tamires, Saori, Dudu, depois o Mesquita estavam reunidos ali na casinha da árvore. E aí eles começaram a repercutir a baixaria da Carol, da forma como a Rayane também falou isso. Inclusive a Duda comentou ali, se a gente for parar para pensar em educação sexual, corrimento é uma coisa absolutamente normal. Querendo dizer pra gente que ela não tinha por que usar essa história toda pra ir pra cima da Saori por uma condição que toda mulher passa. E usar isso como arma de jogo. Eu tenho que concordar com a Duda porque é isso mesmo. E aí eles começaram a planejar a roça. E aí eles definiram um alvo de votos. Segundo eles, vai ser o Shaya. Aí a Tamires justificou que ela votaria no Shaya porque o Shaya não ia puxar ela diretamente para a roça. E ela falou ali, eu também vou votar no Shaya porque eu acho que o Shaya está sendo um louco. E aí teve um outro momento também dessa conversa aí, que a Duda e a Saori estavam falando ali sobre o que o Matheus tinha falado com relação a Maria. E eles foram lá esclarecer a tal história do tapa-buraco. Eles foram lá comentar isso. Aí a Duda disse ali que ela chamou a Maria e disse, só para deixar claro que esse bagulho de tapa-buraco é algo que eu não concordo, disse Duda para a Maria. E aí a Saori reforçou que ela também não tem nada contra a Maria e que essa crítica era para o Matheus,
e não tinha nada a ver com a Maria, absolutamente nada a ver com ela. Aí depois teve um outro momento ali que eles foram conversar com o Creu. A Duda aconselhou o Creu, aconselhou Mesquita também, sobre algumas das atitudes que estão rolando na casa. Aí a Duda disse ali que o Creu tinha que ser muito mais direto ao expor a Rayane, lembrando que ela minimizou o episódio do quarto escuro, aquele episódio que aconteceu com o Chaya há quase um mês atrás. E aí ela disse ali, a Rayane falou que não ligava, que ela ficava pelada no carnaval e que o Belo achava bonito. Então você precisa jogar isso na cara dela também. Aí o Creu disse que diante de tudo o que aconteceu, ele se sentiu usado pela Rayane para criar um barraco. E aí ele disse assim, a Rayane me usou como bode expiatório. Ela é um nada para mim. Ela é só a namorada de um cantor nacionalmente conhecido e tem uma ficha suja que eu nem quero ficar perto. Sério, ele tava indignadíssimo. Deu pra ver aí o quanto que ele tava indignado com a Rayane. Mas sim, gente, não tem o que eu possa dizer com relação a Rayane, tá? Porque afinal é isso mesmo. A Rayane, ela acaba querendo se colocar numa situação que vocês sabem que não é tudo isso. Vocês já viram que não é tudo isso. A Rayane, ela acaba se achando demais só porque ela é namorada do Belo. E não é isso tudo, né? Porque ontem vocês viram a notícia lá da Fábia, que provavelmente o Belo deu um pé na bunda nela, né? Então, assim, o problema aí, assim, que eu possa falar pra vocês, é justamente outro. Mas sim, seja lá como for, ele falou que ele tá bastante chateado com a Rayane. Enquanto isso, lá na varanda, tava a Martina, a Maria, o Will e a própria Rayane conversando sobre o que tinha acontecido no tribunal. E aí eles falaram ali que o voto da Ioná surpreendeu bastante, porque eles ali não esperavam que a Ioná tomasse essa atitude. A Martina até falou ali, eu tô boquiaberta que a Ioná votou pro nosso lado, que a Ioná está do nosso lado. Aí depois a Rayane aproveitou ali e a chance, a oportunidade e partiu para cima da Saori, atacando o casal Saori e Dudu, o que ela chamou de Sadu, dizendo ali que ela duvidava que o Dudu desse qualquer... Desculpa. Ela disse que ela duvidava que a Saori desse qualquer oportunidade pro Dudu. E aí ela disse ali que tudo que ela observa da Saori, a Saori ainda vai maltratar muito o Dudu, que ainda vai ter muita coisa ainda que ela vai fazer contra o Dudu dentro desse jogo. Sério, e assim, vocês sabem que eu não tenho muito o que concordar com a Rayane nas coisas, mas nesse ponto eu concordo. A Saori mesmo foi quem chegou no primeiro dia do programa e disse ali que ela gosta de ficar com homens mais velhos, 60 a mais, foi ela quem falou. O Dudu foge completamente esse perfil, até porque o Dudu é muito mais novo que isso, né? O Dudu não tem nem 30 anos, se eu não me engano o Dudu tem 27, 28 anos, então não é o perfil que a Saori gosta. Mesmo que ela tenha dito ali, que ele tem uma alma de velho. Não é o perfil que ela gosta. E aí, querendo ou não, gente, eu vou ter que concordar com a Rayane nesse ponto. Se fosse aqui fora, em outra situação, a Saori nunca ia dar uma oportunidade pro Dudu. Então sim, a gente sabe que a Saori só tá ali pegando o Dudu por interesse. A gente só sabe que ela tá ali escorada no Dudu por interesse de jogo. Única e exclusivamente por isso. Tá? É só por isso. A gente está vendo e está observando isso todos os dias, inclusive. Só para deixar claro também, né? Porque eu sei que muitos de vocês ficam chateados quando a gente toca nesse assunto, mas é importante a gente tocar nesse assunto também. Tá? Me parece que sim, a Saori ela não tem todo esse interesse pelo Dudu quanto ela quer fazer parecer. E o Dudu, acho que sabe muito bem disso, né? Eu acho que o Dudu ele não é tão besta assim. Aí depois teve um momento ali que a Martina disse que ela queria experimentar qual era a sensação de ir e voltar de uma roça, qual era a sensação de
ir para uma roça e voltar fazendeira, que ela tá muito disposta a passar por isso. Só cuidado, né, Martina, porque pode ser que você não sobreviva a uma roça, né? Possa ser que você não consiga passar nem por uma roça desse jeito. E aí, enquanto todo mundo ficava fazendo todas essas movimentações, a Ioná foi sozinha ali para a área dos animais e ela ficou falando ali com as câmeras. E aí ela disse ali que o que ela fez de votar a favor da Rayane era só parte de um plano. Disse ela ali conversando com o público. Vamos aumentando umas confusões ali, vamos dar uma pimentada aqui e tudo vai dar certo nesse reality. Posteriormente, tá? Ela confirmou pro Dudu que sim, ela tá apenas pegando informações de fora e tá jogando ali com essas informações. Aí depois, diante de tudo que tinha acontecido ali, o Matheus e a Maria foram conversar sobre o que a Saori falou dela ser um tampão para ele, dela estar tampando um buraco. E aí o Matheus se justificou, disse ali que ele não está usando a Maria como um tapa-buraco. Ele garantiu que ele não quer que ela pense que ele se aproximou dela por conta de jogo. Só que aí a Maria disse ali que se ela descobrisse que ele estava se aproximando dela só para jogar com ela, ele nunca mais olharia na cara dela e ela também não ia nunca mais olhar na cara dele. Aí ele confessou que foi mesmo, que ele usou a Duda para jogo. Ele foi claro, tá? Ele disse isso claramente. Ele disse que no primeiro momento que ele ficou com a Duda, ele disse que teve algum sentimento sim, mas no segundo momento foi apenas jogo para obter informações do outro lado e que depois ele deu um pé na bunda nela. Também ele falou um monte de outras coisas ali, ele disse que com a Maria é diferente, que o sentimento é diferente, que a atitude é diferente, que a Maria é completamente diferente da Duda e tal, mas enfim. Ah, só tô dizendo assim que o Matheus ele tá arrumando justificativas para tentar enganar a si próprio sobre os sentimentos dele. Não tô dizendo que ele tá apaixonado pela Duda, não tô afirmando isso, até porque só ele pode saber dos sentimentos dele. Mas o que eu posso dizer para vocês é que diante de tudo que a gente viu ali, quem não superou é o próprio Matheus. Porque o ADN dele aqui fora vive toda hora dizendo ali que a menina precisava superar, que a Duda precisava superar o Matheus. Mas aparentemente quem está precisando superar é ele, né? Aparentemente quem está precisando superar é ele. Aí depois disso, o Shaya lá se meteu na conversa e aí eles foram conversar sobre a articulação de votos. E aí no meio disso, o Shaya começou a prever que ele poderia ser alvo de votos do grupão. E aí ele se juntou ali com o Matheus e pediu para o Matheus fazer uma manipulação com a Maria. E olha que o Matheus disse que não ia jogar com a Maria, né? Que ele ia só ficar com a Maria. Mas o Shaya disse ali, é bem capaz do grupão votarem em mim, é bem capaz deles votarem em mim. E que você tem que imputar na cabeça da Maria. Maria, fala para eles que não é inteligente eles irem no Shaya. E aí ele começou a dizer pro Matheus que o Matheus tinha que plantar isso, que o Matheus tinha que plantar essa história lá pra Maria e deixar a coisa rolar. O Shaya pedindo pro Matheus manipular a Maria, né? E aí o Matheus respondeu que ele já estava fazendo isso. Só que aí o Shaya insistiu que eles precisavam combinar esse voto para proteger o Matheus no Resta 1, porque muito provavelmente o Matheus também poderia ser puxado pelo grupão no Resta 1. E aí, depois que a Ioná foi lá para a área dos animais fazer ali toda a cena dela, ela se sentou sozinha ali, sozinha no banco. Fez esta cara que vocês estão vendo aí. E aí ela ficou pensativa, calculando seus próximos passos. Lembra lá que eu falei para vocês e eu continuo afirmando, a Ioná, ela tá muito, mas muito
parecida com a Nádia Pessoa. A Nádia Pessoa, na Fazenda 15, ela fazia isso, ela não jogava com grupos, ela não ficava querendo combinar voto, ela votava sempre do jeito que ela quisesse e tal. Mas uma coisa interessante sempre acontecia com ela. Para se vitimizar, para ficar ali fazendo essas cenas de vitimização, para ficar ali falando e tal, ela se sentava, ficava fazendo caras e bocas lá, especialmente na casinha da árvore, que era o espaço preferido dela. E aí ela só fazia essas coisas, falava pra câmera e tal, ia levando. É a mesma coisa que a Ioná tá fazendo, gente. É a mesmíssima coisa. Observem que é exatamente isso que a Ioná está fazendo nesse jogo. Só observem, tá? Só observem. A Ioná, ela tá fazendo uma movimentação ali pra se sair. Agora vamos ver se isso vai colar, porque nem sempre ela tá ali fazendo movimentações para escapar da roça e tal, mas nem sempre isso cola. Vocês sabem disso. Nem sempre isso vai colar do jeito que ela tá querendo. Aí em outro polo da conversa, a gente tava lá com o Wallace, Matheus e aí a Carol. E aí todo mundo começou a criticar a Saori. Aí eles usaram de novo a baixaria da calcinha que a Rayane tinha falado. E aí isso voltou pra conversa. E aí o Wallace começou a criticar as atitudes da Saori. E disse ali que a Saori precisava tomar uma benzetacil porque ela tava ali com infecção naquelas partes, né? Aí depois o Matheus concordou, dizendo ali sobre as provocações da Saori, que a Saori foi lá no apontamento e disse que a Rayane é que ficava de piadinha, só que a própria Saori é a pessoa que mais faz piadinha lá dentro. E aí o Wallace defendeu ali que, diante de tudo que tem acontecido dentro da casa, ele tem sim o direito de opinar sobre a higiene dela ou de qualquer mulher. Ele disse assim: por que eu não posso falar que a outra tá doente com a calcinha verde espalhada no chão com ceboseira? Porque a mulher pode falar e um homem não pode falar. Não é nem que um homem não possa falar, Wallace. É claro que o homem pode falar do que acontece nessas coisas. É claro, ninguém proíbe o homem de falar disso. Só que tem formas e formas de se falar disso. O que você está querendo fazer é humilhar. E aí pega mal. Se você fosse falar num tom ali de alertar, olha, pode ser que você esteja doente, é bom você dar uma olhada nisso, ninguém ia achar ruim. Agora, da forma como você está falando, você simplesmente está querendo dizer que ela está doente e você está usando isso como arma de jogo para atacá-la. E aí isso dá muito ruim, cara. Dá muito ruim. Sério, não é nem pelo fato dela ser mulher, porque se fosse homem numa situação semelhante, com algum problema lá e tal, todo mundo poderia também chegar e falar a mesma coisa. O problema é, vocês estão usando isso como arma de jogo. E isso aí é muito baixo. É baixíssimo. Não se faz isso, tá? Não se faz. É muito baixo. Baixo demais o que vocês fizeram, tá? Baixo demais. E aí eles continuaram lá conversando. Teve uma cena ali que a Ioná tava lá com o Dudu na academia. Aí o Matheus tava descendo pra baia. E aí a Ioná se despediu do Matheus ali na saída. E aí ela falou assim, ela disse assim: olha, tá tão bonitinho, tá bem quentinho aí? Ai, meu amor, aproveita que você tá na baia. Até o Matheus estranhou, tá? Todo mundo estranharia. Olha a cara do Matheus ali, estranhando a atitude da Ioná. Gente, qualquer um estranharia, né? Eu estranharia muito. E aí, depois que o Matheus saiu ali, a Ioná foi falar ali com o Dudu. E aí ela disse ali que o Dudu não consegue esquecê-la. Que o Dudu ali não tem como tirá-la da cabeça. Inclusive ela falou ali, a cabeça não pode ficar longe de mim, né? Não adianta. E aí o Dudu fala assim, né? É que quando a gente fica longe, dá aquela coisa até boa. E aí ela finalizou dizendo assim:
Ah, quer dizer que você tá com saudade, né? Enfim, os dois que tem bastante estratégia de jogo ali mesmo. Os dois movimentam a casa. Só que eles precisam tomar cuidado, especialmente a Ioná, de ficar dando um pezinho aqui e um pezinho ali. Ela precisa tomar bastante cuidado com isso, porque isso pode dar muito ruim para ela. Então é bom a gente avisar, né? É bom a gente deixar isso claro. E aí depois, lá na academia, o Dudu e o Shaya foram conversar para apresentar um plano que pudesse blindar o Shaya da roça. Era necessário focar todos os votos da casa diretamente na Carol. E aí o Dudu listou que a Ioná tem vários argumentos ali para falar da Carol, que elas têm várias coisas ali. Inclusive ele falou da história lá da tesoura para cortar o pinto do menino lá do enteado dela. E aí ele disse ali que a Carol aumenta o volume para atormentar a criança, para fazer a criança chorar e tal, e que a Ioná provavelmente usaria isso contra a Carol lá na formação da roça. E aí ele disse que votar na Carol evitaria até que o Creu fosse puxado da baia, e que seria muito mais fácil a Carol estando na roça, porque eles poderiam deixar a Kate sobrar no Resta 1. Que não vai acontecer, né? Vocês já sabem que não vai acontecer. Aí depois, o próprio Dudu repassou essa conversa ali para Ioná, para falar ali do que eles estavam planejando. E aí ele disse ali que o Shaya aprovou a ideia de mirar os focos de votos na Carol. E aí ele falou assim para ela: a gente tem muito mais argumentos contra a Carol agora do que a gente tinha antes. E que ia ser uma votação histórica se ele fizesse isso. Porque nunca ninguém teve 18 votos dentro do reality. Pelo menos 18 votos da casa. E aí a Ioná, depois, no meio dessa conversa, concordou, mas ela admitiu também que ela estava fazendo o jogo duplo com o Dudu. Ela estava deixando claro ali que ela se aproximou do grupão apenas para pegar informações e repassá-las para ele. E aí o Dudu também disse ali, né, porque tem uma coisa que a Ioná falou assim, né, que era muito bom dispersar, que dispersar ajudava eles a catarem informações de vários lados da casa. E aí o Dudu disse que, embora ele jogue com os seus interesses, as informações que são trazidas pela Ioná são fundamentais para moldar várias atitudes que ele está tendo dentro desse jogo. Então, as informações dela realmente importam. E aí, gente, de manhã já foi ali, um dos destaques da manhã foi o Shaya conversando com a Michelle sobre a indicação dela. Quem a Michelle pretende indicar ali. Então o Shaya já começou a articulação da roça. Detalhe, o que ele tinha falado de madrugada aqui, que eu contei pra vocês, já mudou tudo ao longo desse dia, tá? E aí ele repassou ali pra Michelle o plano articulado com o Dudu, que era justamente para fazer a casa inteira votar na Carol. Só que aí a Michelle disse que muito provavelmente ela indicaria o Dudu. Que muito provavelmente ela botaria ele na roça. E aí ela disse ali que o plano A seria botar justamente a Carol na roça, e que o plano B seria ali arrumar uma outra situação, e que ele tinha conversado com a Ioná, que era melhor votar na Carol, porque todo mundo ia votar na Carol, que a Carol levaria a maioria dos votos da casa, e assim a Kate ia acabar sobrando na roça e tal. E aí essa estratégia era justamente para deixar claro para Michelle que ela não precisaria se preocupar em votar ou não votar na Kate, que a Kate acabaria na roça por causa dessa estratégia. Só que a Michelle revelou que ela tem um contra-ataque. Ela disse que estava realmente cogitando indicar o Dudu direto para a roça. A justificativa dela para isso é que o Dudu tá fugindo demais da roça e que talvez seja o nome legal para ir para a roça diante de toda a situação ali dentro. E aí depois ela disse que o Shaya tinha que articular para ele escapar da roça. Assim, gente, o Dudu já foi pra roça 2 vezes, já foi fazendeiro 2 vezes. Então, assim, a lógica da Michelle é:
Pro Dudu eu vou botar ele na roça, porque ele precisa ser testado, mas o meu namorado não pode. Só que o próprio namorado dela quer se jogar na roça, né? Já já eu chego nessa parte. Porque as movimentações começaram ali justamente com o Shaya e o Creu conversando sobre esses votos. Numa dessas conversas que eles estavam tendo ali, o Creu confirmou que se ele tivesse que votar em alguém, ele não votaria na Carol, mas ele votaria na Duda. E aí, numa dessas coisas de articulações que eles estavam tendo, porque afinal de contas o Shaya tinha prometido ali pro Mesquita que não ia botar a Duda na roça, o Creu disse que ele se colocaria na roça de propósito só para enfrentar o Will, que é o rival dele. E aí o Shaya disse que não, que ali quem escolhe ir pra roça é um otário, que se o cara escolhe ir pra roça, ele tá sendo ruim, que o jogo é feito para escapar de ir pra roça. Tá? Isso foi o que o próprio Shaya falou pro Creu. Assim, guarda isso, porque depois ele próprio pensa na ideia dele se jogar na roça. E aí o Creu rebateu dizendo que essa dele é uma estratégia kamikaze e que ele se garante sim contra o Will, que se ele for pra roça contra o Will, ele é capaz até dele se dar bem, mas muito bem com isso. Ele disse ali que ele acredita no que ele faz na fazenda, que ele acredita no público dele aqui fora, que ele acredita nos guetos e que ele acredita que ele possa ir pra roça e voltar e conseguir eliminar o Will. Gosto da autoestima alta deles, mas eu já sei pra vocês que isso vai dar completamente errado. E aí é capaz do próprio Creu ser eliminado se ele cair numa roça assim, tá? É capaz dele próprio cair nessa roça. E se lascar com isso. Aí o Valério foi entrevistar o Matheus, que não fez as suas atribuições hoje, porque afinal de contas ele tá com a mão toda fodida, desculpa o palavrão, da prova de ontem. E aí ele falou ali que o Valério fez uma pergunta sobre o relacionamento dele com a Maria, o relacionamento dele com a Duda. E aí ele disse ali que ele viveu intensamente a relação dele com a Duda. Só que a relação dos dois deu em bosta. Mas foi uma experiência que ele teve no programa. E aí ele começou a falar um monte de coisas. E aí depois, quando o Valério foi falar sobre a Maria, aí ele começou a rasgar elogios pra Maria. Disse ali que a Maria é uma pessoa maravilhosa e que tá tudo certo ele tá junto dela ali. Enfim, né, gente? Foi basicamente isso. E aí o Matheus aproveitou para atacar a Saori, porque a Saori chamou a Maria de tapa-buraco e acusou a Duda de plantar a semente da discórdia. E aí ele disse assim que a Saori não tinha argumento nenhum para falar contra a Maria e que a Duda apenas plantou a sementinha da discórdia para causar problemas entre eles. Tá bom, né? Vocês vão ver se isso realmente tem ou não tem lógica lá na frente. Aí hoje de manhã fizeram lá o grupo da Rayane, a Maria, a Martina, o Will fizeram o café da manhã especial. E olha só quem participou do café da manhã especial da Rayane. A Ioná. Aí as duas deram um abraço e a Rayane ficou chocada. Até falou assim, a Ioná está participando do meu café da manhã? Que momento histórico é esse? E aí a Ioná, né, disse ali que não era para filmar, que era para os ADMs dela tirarem isso das redes sociais, que isso tudo era falsidade. E aí depois ela começou a rir e desejou felicidades ali para Rayane. Depois as duas almoçaram juntas, tá? As duas almoçaram juntas. E aí, de novo, voltando lá pro Matheus, ele começa a falar de estratégia, ele começa a falar ali sobre o que eles estão pensando no planejamento da roça. O Shaya, Matheus e a Michelle conversaram sobre os votos e o plano para mirar na Carol. Segundo o que o Shaya foi conversar com o Matheus, ele temia uma traição do Dudu. E ele calculou que poderia ter um empate de 10-10
em votos. 10 votos na Carol, 10 votos nele, e aí a Michelle ia ter que decidir. Mas aí seria óbvio, né? Se tivesse esse empate de 10-10, obviamente que a Michelle iria salvar o Shaya e ia mandar a Carol pra roça. Então, assim, eu não entendo aonde é que o Shaya quis chegar com isso, tá? E aí o Matheus reforçou que ele está sendo leal com o Shaya. Que se ele, Matheus, quisesse ferrar com o Shaya, ele podia ter feito isso na semana passada, que ele era fazendeiro e ele tinha o poder de colocar o Shaya direto na roça e não colocou. Que ele podia fazer isso e ele não fez. Quis deixar claro logo ali pro Shaya. E aí depois eles começaram a falar do Dudu, a Michelle alertou ali que a aliança deles com o Dudu tinha um prazo de validade, porque no final do momento do jogo, quando as coisas forem virando, eles vão acabar virando a minoria mesmo, porque cada um vai seguindo as suas estratégias e tal. Mas é assim mesmo, né, gente? Jogo funciona desse jeito, tá? O jogo funciona desse jeito. As alianças ali são puramente conveniência e funcionam quando elas precisam funcionar. Depois, já que já funcionou, que a coisa já saiu, você muda e faz aquilo que você acha que precisa fazer. É o que o Dudu tá fazendo o tempo todo, inclusive. E é o que eles vão fazer até o final. Então não tem nada de errado aí. Errado é você não fazer isso. Aí depois, né, eles começaram lá a colocar o nome do Fabiano na rota. E aí ela começou a dizendo ali que o Fabiano só dorme, que o Fabiano ali não faz nada na casa, que ela colocou ele ali para fazer o trato justamente porque ele não faz nada na casa. Só que o Shaya disse ali que numericamente falando, o Fabiano tem 40 milhões de seguidores, que é muito melhor para ele não ir para uma roça agora. E o próprio Shaya falou, é muito melhor que eu também não vá para uma roça contra um Fabiano, porque os 40 milhões aí dele pode acabar comigo. Eles morrem de medo desse negócio de seguidor, né? Morrem de medo disso. E aí depois o Shaya e o Dudu também foram conversar. E aí o Shaya testou ali se o Dudu estava sendo leal com ele. E aí eles cogitaram mudar o alvo de votos da casa para o Fabiano. E aí o Dudu analisou a ideia e disse que sim, pode ser uma boa também, porque afinal de contas ele concorda que o Fabiano não faz nada. E aí ele disse ali que o melhor seria botar a Carol, porque afinal de contas o legal é mandar para a roça 2 pessoas que você considera fortes, que você quer eliminar uma terceira. Se vocês querem eliminar tal pessoa, vocês têm que colocar 2 pessoas fortes, que isso vai fazer diferença. E aí o Shaya confrontou o Dudu também, para saber se o Dudu estava sendo ou não estava sendo leal com ele, sobre a possibilidade de rolar uma possível traição. E aí ele fala assim, o seu grupo continua votando junto com você, eles vão cumprir a palavra que você está dando aqui? E aí o Dudu negou, disse ali que era uma falácia, que o grupo ia votar com ele, e ele reafirmou que o foco do grupo dele seria justamente votar na Carol, até porque o próprio Will, que pelo menos até agora vai ser indicado pela Michelle, quer um embate direto na roça. E aí o Dudu falou assim, olha, o Will quer o embate direto com a Carol e ele próprio falou que tá com o negócio entalado na garganta. Então, se tá entalado, ele precisa ir pra roça e disputar ali contra a Carol. Só que aí depois o Creu foi conversar ali com o Dudu, o Dudu foi conversar com o Creu, e aí eles começaram a falar de todas essas dinâmicas ali. Aí o Creu disse que ele aprendeu muita coisa com o Dudu nesses últimos tempos, e aí ele disse que foi o Dudu que abriu os olhos dele para muitas coisas que estavam rolando dentro da fazenda, especialmente ali com relação àquele grupão. E aí foi que ele começou a perceber quem era a cabeça do grupão. E aí ele deixou claro que a visão dele de quem é a cabeça do grupão é a Rayane, não é as outras pessoas como eles estavam dizendo ali dentro. E aí o Dudu disse ali
que, na visão dele, o Resta 1 não é traição, e que não é nenhuma traição ter que escolher entre dois amigos, que isso é apenas uma dinâmica de jogo, e que todos que estão ali precisam saber que em algum momento isto vai acontecer. E aí o Creu disse ali que ele também concordava com essa visão, e ele ainda falou mais, que havia muita bajulação em cima da Rayane, que a Rayane era a rainha do nada, que a Rayane não fazia nada ali de importante para ele, nada de importante para dentro da casa. Ele tá com muito ranço da Rayane, né? Ele tá com muito ranço da Rayane, inclusive. Aí lá na casinha da árvore, em paralelo à conversa do Dudu com o Creu, a gente tava lá com a Saori, a Duda e o Mesquita. Aí eles começaram a falar sobre os muitos casais que tem dentro dessa edição ali. Aí eles começaram a falar do Will com a Martina, inclusive foi uma pergunta ali que a Duda fez. Será que o Will e a Martina já se pegaram? Até onde eu vi não, então eles não são um casal. Mas eles listaram Maria e Mateus, Duda e Mesquita, Duda e Mateus nos primeiros dias. E aí eles também falaram de Saori e Dudu. O Mesquitinha jogou assim pra ela: mas você não é um casal com ele? Você não tá junto com ele? Aí a Saori negou veementemente que ela estivesse com o Dudu ou que ela tivesse um status de casal com o Dudu. E aí ela disse que não ficava de casal ali com o Dudu. Aí o Mesquita até perguntou pra ela: mas vocês não se beijaram ainda? E aí a Saori disse ali que não, que ela não beijou, que eles deram só uns selinhos na festa e que foi só isso, e que ela não ficava agarrada, igual o Mesquita estava agarrado na Duda. Então que ela não gosta dessa coisa de incluírem ela como casal na casa. Aí o Mesquita vira pra Duda e disse assim: viu, Duda, ela não fica agarrada igual um carrapatinho. É, né? E aí muita gente nas redes sociais, quando viram essa fala da Saori sobre o Dudu, porque afinal de contas, essa é uma fala que pode ser interpretada de várias formas. Uma das formas que essa fala pode ser interpretada é: a Saori está usando o Dudu. Eu pelo menos tiraria essa interpretação, né? Aí no meio disso, de tanto eles começarem a falar, aqui fora muita gente já acha que a Saori tá traindo o Dudu, que a Saori precisa sair numa próxima roça para mandar mensagem lá pro Dudu. Seja lá como for, gente, a Saori dizendo que ela não tem um casal com o Dudu, é assim, pelo menos ela deixa claro pra gente que ela tá do lado do Dudu apenas por interesse. E o próprio Dudu deve saber disso, gente. Não subestimem o Dudu não, tá? O Dudu sabe que ele tá ali por interesse, que as pessoas estão do lado dele por interesse. E se é interessante pra ele continuar nesse jogo, ele vai continuar nesse jogo. Mesmo que vocês tentem mandar uma mensagem diferente pra ele, ele vai usar a mensagem que ele achar que ele deve usar pra garantir o jogo dele. E errado ele não está. Errado ele não está, porque é assim que esse jogo funciona. Aí teve uma outra cena ali, que foi o Dudu conversando com o Creu e o Shaya. E aí o Dudu disse ali que o Creu tava com uma lesão mesmo no joelho, que dava pra ver que ninguém podia ficar mais criticando que o Creu tava fugindo das provas, porque o Creu tava há semanas com o negócio no joelho, com a faixa no joelho, e que aquilo era um caso sério. Aí depois o Creu confrontou o Dudu sobre uma possível traição, que o Shaya estava desconfiado. Só que aí o Creu defendeu o Dudu. E aí depois o próprio Dudu tranquilizou o Shaya, tranquilizou o Creu. E aí ele mesmo falou assim, o Dudu falou: as meninas não têm nenhum interesse em votar em ninguém de vocês. O interesse delas é no grupo de lá, é nas meninas de lá, que elas querem votar na Carol, querem votar na Rayane, querem votar na Martina, mas não querem votar em vocês. E aí eles começaram a falar sobre a Tamires também, começaram a botar o nome da Tamires na roça, e aí eles concluíram que a Tamires não seria puxada numa roça porque ela acabou de voltar para a roça, e que se alguém ali tivesse coragem de fazer essa puxada, ia acabar se dando mal. Então eles concluíram que ninguém ia ter essa coragem de puxar
a Tamires para a roça. Só que aí o próprio Dudu disse que também não se importava se fizessem isso, né? E que, assim, ele falou assim pro Creu: eu acho que ela pode colocar quem ela quiser naquele banco, que não vão puxar ela. Vão, a Carol, eu acho que qualquer um puxaria a Tamires ali. Exatamente porque é um embate. Eu acho que às vezes o Dudu peca nessas análises aí, tá? É lógico achar que sim, ninguém vai vir com, ninguém vai fazer isso comigo e tal, ninguém vai fazer desse jeito. Até concordo. Mas não é sempre assim que as coisas acontecem na prática. Por quê? Normalmente a lógica só funciona quando isso está muito sintonizado com os acontecimentos que o público também está vendo aqui fora. Se você criar, botar uma Carol, botar uma Tamires na roça e tal, possa ser que isso tenha muito mais força. Agora, por exemplo, se botar uma Tamires, se botar a Tamires numa roça completamente desfavorável, a Tamires pode ser eliminada, mesmo que ela tenha esse embate com a Carol. E aí, para eles, passa a mensagem errada. Que quem tá errada nessa história, de fato, é a Tamires. Então, o Dudu precisa se ligar que não é sempre assim. Que ninguém vai puxar a Tamires só porque ela voltou da roça. Não. Muita gente que tem embate com ela vai justamente puxar ela exatamente porque ela voltou da roça. Porque eles vão pensar, pô, ela voltou da roça, então vou puxar ela. Caso ela venha pra roça, ela tem mais chance de voltar pra roça, ela tem mais chance de voltar. Essa é a estratégia que qualquer um pensaria. Mas eu acho que o Dudu precisa se ligar que as coisas não são assim e não funcionam desse jeito. Aí teve um momento lá que o Will tava conversando sobre a Carol, conversando ali sobre situações envolvendo a Carol. E aí uma dessas coisas eles começaram a falar sobre o peito dela. Eles começaram a falar ali sobre o vestido que ela estava usando. E aí tudo começou justamente por causa desse comentário do Will sobre os mamilos que ficavam aparecendo no vestido dela. E aí a Carol explodiu, começou a dizer assim: você me respeite quando for falar do bico do meu peito, porque o bico do meu peito merece respeito. E aí começou de novo aquela baixaria de sempre. Aí o Will disse ali que ela também era grosseira, que a própria Carol ficava enfiando o dedo no cu e ficava passando para as outras pessoas cheirarem, que a própria Carol fazia as baixarias dela, então ela não podia reclamar que os outros estavam falando dela. Aí lá na baia, o Chaya, o Creu e o Toninho foram conversar. E aí, nessa conversa, o Chaya começou a reclamar que o Creu estava com uma raiva gratuita da Rayane. E aí ela disse ali, o Creu falou assim, que a Rayane acabou pegando raiva dele justamente porque ele tinha se recusado a ficar do lado dela naquela discussão e que ela estava ali criando todo um problema e que o Chaya tinha ficado do lado dele naquela confusão das camas. Só que aí, nessa conversa tão estratégica, mas tão estratégica aí, o foco acabou indo para cima da nova opção de votos da casa. O Chaya largou a bomba. Fabiano. Vamos votar no Fabiano. É o Fabiano que tem que ir para a roça. E aí eles começaram a falar ali, aí o Toninho adorou esta ideia de botar o Fabiano, porque o Fabiano puxaria o Creu, e aí o Chaya ia sobrar no Resta 1, e aí o Chaya ia vetar o Will, e ele voltaria fazendeiro, e aí na quinta-feira o Will estaria eliminado. Olha aí a grande leitura desse jogo. Só que aí o Fabiano discordou. O Fabiano disse ali que não aceitava isso. E aí o Chaya justificou que o Fabiano não tem embate com ninguém, que o Fabiano tem 40 milhões de seguidores aqui fora que podem ajudar ele a voltar e tal. Então o Fabiano poderia fazer todas essas movimentações ali. Sério, assim, é muita burrice, sabe? É muita burrice. Porque se você tá se jogando na roça, não é diferente do que a Gabi fez, não é diferente ali de várias outras pessoas em outras temporadas que se jogaram na roça propositalmente. Vocês precisam entender que jogo
é preciso ser jogado, mas tem determinadas coisas que você não pode fazer, porque você está jogando com o público também. Quando você passa a mensagem que você está se jogando na roça, você está dizendo que você já abandonou esse jogo. Então pega mal para você fazer isso. Mas eles começaram ali a fazer e acharam essa estratégia muito inteligente, tá? Acharam essa estratégia inteligentíssima. Aí teve um momento ali que a Rayane estava conversando ali com o grupo dela, detonando o Creu, detonando ali todo aquele grupo, ela detonou, e aí ela disse ali que na visão dela o Creu é falso demais, que o Creu é agressivo demais, e que aquele dia lá da confusão das camas foi o pior momento, que ali o Creu tinha se mostrado quem ele era. E aí ela disse também que o Creu é uma planta, que o Creu é controlado pelo Shaya e que o Creu deveria ser eliminado justamente porque ele está com o joelho machucado e que ele não está podendo nem fazer provas e que já deu para ele ficar dentro da casa porque ele é uma planta lá dentro. Aí depois teve um momento ali que a própria Rayane mudou o alvo dela para Michelle. E aí ela disse ali que a própria Michelle foi quem criou a impressão negativa que ela tem do Shaya hoje, após aquele surto que o Shaya deu depois da festa, umas semanas atrás, né? Lembra lá daquela sexta-feira? E aí a Rayane disse: a impressão ruim que eu tenho dele foi a Michelle quem passou para mim. Ela é ingrata e falsa, disse a Rayane aí sobre a Michelle. Aí demais, ela também questionou aí a fidelidade da Michelle com relação ao seu próprio casamento. Disse aí a Rayane, ela não respeita nem o próprio relacionamento dela, vai respeitar uma amizade aqui dentro valendo 2 milhões de reais? E aí depois teve um momento ali que ela se comparou com relação ao Belo. Ela disse ali que o Belo não tem fotos com ela e que ela não quer ter fotos públicas com o Belo, porque o Belo ainda não se divorciou da Graciane. Tem até um vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? Porque assim, eu vou ter que falar da hipocrisia, porque a hipocrisia é o que move boa parte desse jogo, vocês já perceberam. Mas assim, a Rayane não pode falar. Deixa eu só pegar aqui a imagem. A Rayane não pode falar de jeito nenhum, gente. Ela não pode falar sobre o relacionamento da Michelle, se a Michelle traiu ou não traiu o marido, se a Michelle casada está se envolvendo com outro homem. Porque a própria Rayane está se envolvendo com um homem casado. Porque o Belo não quer se divorciar da Graciane. E ontem mesmo eu já falei isso, tá? O Belo não quer se divorciar da Graciane. E ele não vai se divorciar da Graciane, inclusive. Né? Porque, afinal de contas, eles paralisaram o processo de divórcio. Então pega mal pra ela aí por esse caminho. Mas olha só o que ela falou aqui sobre o Belo. Postou, marcou, ele nem repostou. Ele nunca postou a foto comigo no Instagram dele. E eu falo pra ele, eu não quero foto comigo, sendo que você ainda não é divorciado. Eu também não quero. Sim. Você não terminou uma relação, um ciclo, pra poder me colocar no meio desse ciclo. Tem seu tempo, velho. E eles são da mesma emissora, toda hora tem que postar. Então assim, vamos entender isso, né? Eu quero entender. Tudo bem, eu tenho muitas críticas com relação ao que a Michelle tá fazendo ali. Mas a Rayane, desculpa, você tá se envolvendo com um homem casado. Ele não tem mais nada com a mulher dele. Não importa, é casado. Porque a Michelle falou que ela também não tinha mais nada com o marido dela. Mas vocês estão criticando a Michelle por estar se envolvendo com o Shaya. Então vamos ser ali também, prestar atenção na hipocrisia, porque a régua tem que valer para todos, não pode valer só para uma pessoa. Você está envolvida com um homem casado, que não te assume porque tá ali envolvido com a outra mulher. E já deixou claro que ele não vai se divorciar da outra mulher. E já deixou claro que você vai ser sempre a outra. Então cuidado ao fazer também essas avaliações aí sobre a Michelle, porque isso pode dar bastante errado para você também, viu, Rayane? A gente precisa deixar claro e precisa avisar isso, porque isso é uma hipocrisia. Hipocrisia.
Tá? Tudo bem, eu tenho todas as críticas à forma que a Michelle está conduzindo essa situação dentro do programa. Mas a Rayane é a que menos pode falar sobre isso, porque ela também está envolvida com um homem casado que ainda não se divorciou. Aí, em outro momento, lá na baia, o Creu, o Toninho estavam conversando ali sobre pauta racial, tá? E eles começaram a dizer ali que eles não votam na Carol ou na Kate de jeito nenhum. E aí o Toninho começou a dizer ali, cadê a pretaiada unida? Pretaiada traindo a pretaiada. Tá maluco? Não existe isso. Querendo dizer que ele não tem nenhuma possibilidade de votar na Carol ou na Kate. E aí ele disse ali do tal sinal do piscirico, e ele cravou a visão dele ali de jogo, ele disse ali que agora são 22 pessoas contra 4, entraram 26 pessoas, sendo que dessas 26 pessoas, apenas 4 eram negros. Então, eles são ali os pretos unidos contra os brancos. Não é por aí, Toninho, não é por aí. Isso não é um jogo racial, isso não é um jogo de branco contra preto, isso não é um jogo de homem contra mulher, isso é um jogo de estratégias. E quem tem as melhores estratégias se dá melhor. Agora, vamos ser sinceros aqui, é muito fácil para muita gente ficar ali preso numa pauta racial e esconder com esta pauta racial a falta de caráter que tem. Vocês estão vendo a Carol aí no programa, vocês estão vendo do que esta mulher é capaz de fazer. E aí, só porque ela é preta, ela precisa ser perdoada por suas atitudes, pela sua falta de caráter, sua falta de atitudes lá dentro? Não, né, gente? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, Carol, ela não pode ser poupada do jogo, não pode ser poupada de voto exclusivamente porque ela é preta e os pretos não querem votar entre si. Eu entendo, tá, que tem todo esse negócio de que preto tem que se proteger e tal. Eu entendo isso. Mas isto é um jogo, isto não é nenhuma pauta racial. No final das contas, a Ioná estava corretíssima. E muita gente chamou a Ioná de racista. Mas a Ioná estava certa em apontar ali que o Creu e o Toninho nunca votariam na Kate e nunca votariam na Carol. Que eles iam proteger as duas sempre. E aí todo mundo criticou a Ioná quando a Ioná apontou isso. E a Ioná não está errada em apontar isso. Porque eles explicitaram isso. E eu vou mostrar isso em vídeo para deixar claro para vocês, tá? Que foi o próprio Toninho quem falou isto. Tá? Eu sempre preciso, às vezes, eu me arrisco a usar vídeos aqui. Eu não gosto de me expor a muitos perigos. Mas como a gente precisa comentar isso, e isso ali precisa ficar claro, porque não é uma questão só de inocentar A ou B, é uma questão de ser justo, a gente precisa ser justo também. Então vamos ver aqui o que o Toninho falou, olha só. Cadê a pretaiada unida? Ó, os dois que a gente respondeu pra eles pra tirar o cara lá, tiramos, traindo uma preta agora. Eu jamais, A não. pretaiada traindo a pretaiada. Você entende? Porra, você tá maluco? Tá cara? maluco? É por isso, desde a hora que veio o nome Pois dela. eu falo pra ele, falei, meu irmão, não existe isso, mano. Se eu tô pedindo uma resposta lá de fora lá, e aí Toninho também tá se achando, né? Ele tá achando que foi ele que tirou o Nizam do jogo. Não foi o Toninho que tirou o Nizam do jogo, tá? O Nizam saiu porque o Nizam caiu numa roça desfavorável. Porque se ele tivesse numa roça favorável, se a Michelle tivesse caído lá, era a Michelle que tinha saído. E aí o Toninho não ia poder falar de força nenhuma dele. Mas é bom que o Toninho quebre a cara também, né? É sempre importante que eles quebrem a cara. E aí eles começaram lá a dizer que na Carol eles não votam. A própria Carol depois foi lá conversar com eles e tal. Eles reforçaram ali que na Carol eles não votam. A Ioná estava certíssima. Aí depois teve uma outra cena lá, que foi o Dudu com a Saori, o Dudu conversando ali com a Duda também. E aí eles começaram a falar sobre essa estratégia ali de votos. A Duda contou que a Martina estava chamando o grupo deles ali, Duda, Dudu, Saori, de falsos. E aí a Saori começou a dizer ali que falsa também era a Maria, que fica babando o ovo da Rayane e da Martina na frente delas, mas por trás também fica falando mal das duas.
E aí a Saori disse que a Maria parecia aquelas meninas que queria estar no grupo das populares e que para isso ela precisa ficar babando o ovo das rainhas do grupo. E aí a própria Duda apelidou as 3 meninas de as Mean Girls, que é aquele filme lá, né, da Lindsay Lohan. E aí elas começaram a falar ali, que a Saori disse ali a frase com relação ao filho da Rayane. Ela disse ali que ela não julgou a Rayane, mas ela disse que se ela, Saori, fosse uma mãe que tivesse um filho ali pequeno, ela não ia ter coragem de ficar 3 meses longe do filho pequeno para estar em um reality. Aí a Duda também criticou a hipocrisia da Rayane e disse ali, olha, a Carol cuspiu na tua cara e agora vocês estão de bestes, vocês agora são amiguinhas, amicíssimas. E aí eles começaram ali dizendo que a Martina só tá mais calma porque a Martina ficou com medo da volta da Tamires, porque a Tamires voltando da roça destruía boa parte dos argumentos dela. E aí lá na cozinha, tá, o Wallace, o Matheus e a Maria estavam repercutindo o que tinha acontecido ali no tribunal. O Wallace disse ali que isso serviu para expor a Saori dentro da casa, que isso só comprovou o que todo mundo já sabia, que a Saori se pega nos embates alheios para se incluir e ter alguma coisa para fazer dentro do jogo. Só que aí o Matheus disse que por mais que a Saori tenha voltado da roça, ela poderia estar forte aqui fora também. Só que o Wallace, com a visão de centavos de jogo dele, disse aí que ele duvidava que ela tivesse força aqui fora. E aí a Rayane até se meteu e disse assim que a Saori só vive comprando os embates alheios. Seja lá como for, a Saori voltou, né? Então a gente já tem essa resposta. E aí a Rayane reuniu lá o grupo deles para fazer o almoço especial de aniversário dela. Todo mundo se sentou ali na mesa. E a Ioná tava junto ali na mesa. A Ioná tava junto ali e almoçou com eles, tá? E ela ouviu várias conversas e levou isso depois pro Dudu. E aí o Creu e o Toninho foram lá, chamaram o Fabiano para conversar, para dizer ali a ideia que eles tiveram, para botar o Fabiano como alvo de votos da casa, numa estratégia kamikaze para a roça. Só que o Fabiano não gostou nem um pouco da ideia e até jogou assim, por que não vai você então, Chaya? Por que não vai você? Você não quer botar na roça? Vai você pra roça. E aí ele falou assim, vai o Chaya, porque o Chaya é bom de prova, eu não sou bom de prova. Por que vocês têm medo de colocar o Chaya na roça? Aí, como o Fabiano se negou a fazer parte dessa jogada, que é uma jogada burra, o Toninho se ofereceu e disse ali, então votem em mim, me coloca na roça, bota em mim que eu vou vetar o Will da roça. E aí o Chaya disse ali que o plano B era justamente votar na Carol, que já era a segunda opção de voto do grupo da Rayane, que a Carol ali não ia puxar nenhum deles, que a Carol certamente puxaria a Tamires, e aí eles iam escapar. Seja lá como for, depois ele já mudou completamente de ideia com relação a isso. Enquanto isso, o Ioná e o Will estavam falando sobre a Carol. Aí a Carol estava percebendo isso lá de dentro e foram lá brigar com todos eles. Aí a Carol levantou ali e disse ali que se estavam falando dela, então que chamassem porque ela tinha muita coisa para falar dela. E aí o Will ironizou, né, que ela disse assim, vocês ali estão falando de mim, então vai lá para Dubai, você não falou tanto que era rica, vai para lá. E aí o Will ironizou o que a Carol estava dizendo ali e disse assim, ninguém tá querendo esta menina aqui, nunca vão conseguir tirar uma foto com ela, olha os fãs dela aí, olha o tanto de gente, ironizando, porque segundo o Will ela estava se achando demais. E aí ela disse ali, se o assunto sou eu, me chama, me fala na cara o que você tem que falar sobre mim na cara.
E aí eles continuaram a provocação. O Will disse que não estava falando dela, que não estava fofocando ou estava conversando sobre ela. Mas no final das contas eles falaram sobre ela, mas não no sentido que a própria Carol estava achando que era. Eles começaram, na verdade, a criticar o jogo do Shaya e do Matheus, desculpa, do Matheus exclusivamente, tá? Dizendo ali que o jogo do Matheus era falsidade pura e que o Dudu tava com o jogo com a ideia de colocar a Carol e a Kati na roça. E ela começou a criticar, ela não acha que isso seria legal, ela não acha que eles deviam ir por esse caminho e tal. Enfim, seja lá como for, o Matheus e o Shaya estavam observando as movimentações ali da Ioná. E aí o Matheus comentou com o Shaya, numa dessas movimentações ali, que a aproximação da Ioná, lá da Rayane, era uma aproximação estratégica. O Shaya confirmou que tudo era parte de um plano do Dudu com ela, só que o Dudu havia pedido para a Ioná ir para lá. Só que aí o Dudu também alertou que a Ioná tivesse muita calma, que ela não desse muita bandeira ali e que quando ela tivesse mais informações, ela levaria essas informações para eles. E aí eles viram a Ioná almoçando junto ali com a Rayane e aí chegaram à conclusão de que a Ioná só estava sentada no almoço de aniversário da Rayane para colher mais informações sobre o que estava ou não estava ali em jogo com relação ao jogo deles. E aí eles concluíram que tudo não passava mesmo de uma grande estratégia. Aí teve um outro momento que o Wallace e o Will foram conversar ali sobre as alianças de jogo. O Wallace analisou a volta da Saori, disse ali que a volta dela não significa nada, não significa que ela está certa, apenas significa que ela é uma peça que movimenta o jogo, que a Saori não tem embate mesmo com as pessoas, mas a Saori briga com ele, a Saori briga com o Matheus, que a Saori discute com a Carol, que a Saori discute com a Rai, então ela movimenta bastante a casa, e por ela movimentar bastante a casa, o público prefere deixar ela lá. E aí o Will começou a questionar o Wallace sobre a aliança dele com o Shaya. Aí o Wallace disse ali que ele não tem aliança nenhuma com o Shaya e que a trégua foi apenas por causa da prova. E aí o Wallace garantiu que o jogo dele não mudou, que ele continua ali contra o Shaya e que a jogada que ele fez ali não era a favor do Shaya, mas era a favor do Matheus. E que ele chegou e disse pro Shaya, você é o meu alvo. Deu pra ver, né? Deu pra ver ali, né? O grande do alvo que é. Aí em um momento, o Dudu e a Ioná estavam conversando. Aí o Dudu se afastou ali da Ioná. E no momento que o Dudu se afastou ali da Ioná, ela vira e fala ali sozinha. Tá? Ela disse ali, você pensa que vai me enganar? Você não me engana não, meu filho. Você pensa que eu sou besta? Eu lá sou muito besta de cair nesse papinho. Eu não vou cair nesse papinho de querer me manipular pra eu cair numa roça pra deixar essas plantas aqui dentro não. Tá maluco? Disse aí a Ioná. E aí, no último momento ali, o Will e o Matheus conversaram sobre as opções de votos que eles tinham. O Will se mostrou indignado com a insistência do Shaya em votar na Carol, enquanto a Kati não era, assim, sequer cogitada para ser votada. E aí o Will fala assim, olha o tanto de gente que não foi pra roça. Por que vocês não vão pra cima da Kati? Por que vocês querem atingir a testa do grupo? Vocês têm que atingir ela. Bota ela na roça e testa a Kati na roça para saber o que ia acontecer. E aí o Matheus disse que a Kati não tinha nenhum embate, só que o Will rebateu dizendo ali que a Kati está fugindo não da roça, a Kati está fugindo do jogo e que eles precisam descobrir o que é que o público está pensando disso e o que é que o público está achando dessas atitudes. E aí o Will criticou o Shaya, que só fica pensando na própria imagem e que a Carol vai sumir no mundo se a Kati for eliminada, por exemplo. E aí ele disse ali que tem muitas pessoas dentro desse jogo que precisam ser testadas e que eles estão indo em cima apenas de uma única pessoa e que isso vai acabar sendo um problema para eles.
Yoná, né? Yoná entrou na cabeça do Will. Aí antes de eu vir gravar esse vídeo aqui com vocês, teve uma conversa do Shaya com a Michelle. E nessa conversa veio aí a estratégia mais absurda que eu já vi. Que estratégia foi essa? O Shaya vai se jogar na roça. O Shaya vai cair na roça. Então a roça vai ser ela indicando o Will. A casa vai votar no Toninho, o Toninho vai puxar o Creu, e aí vão fazer sobrar o Shaya no Resta 1, o Shaya veta o Will, aí o Shaya volta fazendeiro, e aí eles vão eliminar o Will. Sério, se isso acontecer, eu vou torcer muito. Eu vou mostrar um trecho do vídeo, mas eu vou torcer muito para que o Shaya não vire fazendeiro, para que o Shaya caia na roça final e que o Shaya seja eliminado. Tá? Eu vou rir pra caramba disso, porque ele se acha um jogador tão pica, mas tão pica das galáxias, que ele vai acabar se lascando por um jogo péssimo de se colocar na roça. Então olha só esse trecho aqui. Por favor. Eu virei aí, não tá molhado não. Tá começando a garoar. E não sei porque não tá com casaco, porque estava com a garganta. Porque só ia ao toalete. Então. Deixa eu avançar um pouquinho, gente, porque eu acho que não entrou aqui direito. Olha só. É meio maluca. Essa música tá aqui. Não. Lá embaixo, aquela hora que eu desci, tava o Fabiano, o Creu e o Tony. Cheguei lá, perguntei, mesma coisa. O Fabiano tá muito perdido, muito. Enfim. Eu pensei numa Tá possibilidade. muito perdido não, ele. Eu pensei num Tá fora do negócio- jogo. Enfim, ele disse pra Michelle que ele vai se colocar na roça pra voltar fazendeiro. Capaz disso dar tudo errado, né? Capaz, eu tô doido pra ver isso dar errado. Tô doido pra ele cair numa roça e ele ser eliminado. Vai ser engraçadíssimo de ver isso. Vai ser engraçadíssimo. E é obviamente que eu vou acompanhar e torcer para que isso aconteça. Torço até pro Creu voltar fazendeiro, pro Toninho voltar fazendeiro, mas pro Shaya cair numa roça e ser eliminado. Vai ser muito engraçado. Vai ser muito engraçado isso acontecendo, tá bom? Mas isso é algo que a gente vai acompanhar nos próximos vídeos. Daqui a pouco a gente tá de volta. E, gente, eu tô sabendo, tá, que a mãe do menino lá, que a Carol falou dentro do programa, se pronunciou, falou um monte de mensagens ali. Eu tô sabendo disso. Tô apurando melhor a história e eu vou trazer pra vocês, tá, mais detalhes sobre essa história toda, tá bom? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.